Olá, amigos da Companhia do Xadrez. Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vamos direto para a nona rodada do Grand Chess Classic, a última rodada ali em Baden-Baden. Vamos ver uma grandiosa partida aqui do Magnus Carlsen contra o Václav Lagrave. Antes da gente ver essa partida, nós vamos ver aqui o emparceiramento dessa última rodada, como a gente tem feito aí nos vídeos dessa cobertura do Grand Chess Classic. O Valer Pons aqui de pretas enfrentando o Keymer. Aí na telinha vocês estão vendo também o Anand enfrentando aqui o Peter Svidler. Fabiano Caruana enfrentando Levon Aronian e Naidit enfrentando o George Meyer, os dois que já foram aí grandes parceiros na Federação Alemã. Bom, vamos ver então esta partida do Václav Lagrave de pretas contra Magnus Carlsen. Vamos ver o que aconteceu aqui nesta partida. Magnus Carlsen de brancas vem aqui com o C4. A abertura inglesa tem sido uma das suas armas aí neste torneio do Grand Chess Classic e em outros torneios também. Faz parte daí do seu repertório. Ele a utiliza muito bem. Vem aqui C5 do Václav Lagrave, G3, G6, Bispo G2, Bispo G7, Cavalo C3, Cavalo C6. Estamos numa inglesa simétrica. Aqui o Magnus Carlsen continua o seu desenvolvimento com o Cavalo F3. Vem o lance D6 do Václav Lagrave. E aqui Magnus Carlsen continua tranquilamente, faz o seu roque, guarda o seu rei e fica esperando aí qual a linha que o Václav Lagrave vai escolher para continuar a partida. Aqui o Václav Lagrave escolhe uma linha bastante secundária, ele joga aqui Bispo F5, numa posição onde costuma se jogar alguns outros lances mais interessantes, como E5 ou E6, ou até mesmo o normal Cavalo F6. São lances aí mais jogados, são os lances que nós encontramos mais no nosso banco de dados. Bispo F5 é uma linha mais secundária, colocando o bispo à linha F5 e já preparando aqui a possibilidade de jogar Dama D7 para fazer a bateria com o bispo e mandar o bispão lá na casa H3. Magnus Carlsen vai impedir essa ideia jogando o H3. E o Václav Lagrave continua então com Cavalo F6. Já o lance Dama D7 nessa posição, em vez de Cavalo F6, Dama D7, então Rei H2 e a partida continua ali com seu desenvolvimento normal. Aqui o Magnus Carlsen já impediu a entrada do bispo em H3 e também com o peão em H3 está marcando essa importante casa G4. Visto que ele mais tarde, aí, alguns lances à frente, vai querer desenvolver o seu bispo aqui na casa E3, uma casa que normalmente costuma ser estorvada aí por um salto de cavalo aqui, F6, G4. Então H3 já está bem marcada. Vamos para a partida então, vamos voltar. Depois ali do lance H3 veio então Cavalo F6 do Václav Lagrave. A partida continuou com D3, Magnus Carlsen bem tranquilo. Ele disse na coletiva de imprensa após a partida que ele não se sentia com tanta energia hoje. Então dá para se perceber aqui que ele está jogando um jogo bem tranquilo, um jogo bem lento. A partida seguiu aqui com roque, veio o lance bispo E3. Aqui o Václav Lagrave joga o lance A6. Lance A6 com a ideia de preparar aí o próximo movimento que ele vai realizar ali na ala da dama. A ideia do Václav Lagrave é mandar aqui o lance B5 e jogar esta posição como se joga ali no gambito Benko, sacrificando um peão ali na casa B5 em busca de iniciativa nessa ala. Então vem aqui o lance dama D2, Magnus Carlsen faz a sua bateria na diagonal, preparando uma possível troca de bispos de casas pretas ali com bispo em H6. E aqui o Václav Lagrave continua com o lance B5.
O Magnus Carlsen, comentando esse lance, ele disse o seguinte, que o Václav costuma fazer esse tipo de sacrifício de peão em busca da iniciativa, mas que nessa posição tudo que ele conseguiu foi dar um peão passado para o Magnus Carlsen. Ele não vai conseguir iniciativa nesta partida e tudo que ele conseguiu realmente foi dar o peão passado aqui na coluna A para o Magnus Carlsen. Depois de C por B5, A por B5 e cavalo por B5. Caiu o peão, veio aqui dama A5 procurando troca de damas. O Magnus Carlsen segurou a onda aqui, jogou cavalo C3 de volta, salvou seu cavalo e evitou a troca de damas. Agora veio torre B8. Magnus tranquilamente posiciona sua torre aqui em C1, já preparando para os táticos futuros. O homem enxerga muito, né? É um monstro. O pessoal está comentando bastante do Magnus Carlsen, realmente, se ele é o melhor da história. Ele é um cara que está jogando um xadrez realmente impressionante, muito acima aí dos seus oponentes, né? Nos faz lembrar aí alguns grandes nomes da história, que em suas épocas também foram bastante dispares aí, bastante superiores, né, aos seus contemporâneos, e aqui o Magnus Carlsen está sendo este jogador. Também nós podemos notar aí no jogo do Magnus Carlsen uma total criatividade, né? Ele joga com um jogo bastante criativo, não preso a ideias mecânicas, a ideias dogmáticas na posição, procura realmente o melhor lance, e a gente vai notar nessa partida alguns lances bastante interessantes, bastante característicos dessa ideia de ele jogar a partida de acordo com o que ele acha melhor na posição e não com ideias pré-fabricadas ou pré-formatadas, como a gente está acostumado a jogar, né? Jogamos lances aí muitas vezes que são jogados porque fulano jogou ou porque ciclano jogou. Aqui o Magnus Carlsen tenta sempre jogar o melhor da posição. E, bom, vamos continuar com a partida que vocês vão perceber mais esse detalhe. Vem aqui torre de FC8, a partida continua aqui com B3. Vem o lance E5. Václav está tentando evitar que o Magnus Carlsen libere o seu jogo aqui com o lance D4. D4 seria um lance muito chato para o Lagrave, visto que já ia trazer aqui um cavalo para D4 depois das trocas, liberando a ação desse bispo. Então E5 é para evitar D4, com o problema de bloquear aqui o bispão ali de G7. Bom, aqui o Magnus Carlsen continua com bispo H6. Bispo H6, veio então o lance cavalo D4. Aqui o Magnus joga bispo por G7. Mesmo com essa estrutura de peões, interessante, né? Falando um pouco mais sobre o que eu vinha tecendo ali os comentários anteriores. Aqui, depois de E5, nós ficamos às vezes pensando, né? Poxa, está bloqueado aqui, ele já bloqueou o bispo ali de G7, por que eu vou trocar o bispo ali em H6? Mas o Magnus Carlsen mandou o bispo H6 para trocar mesmo, não estava nem aí. Ele quer realmente a troca de bispos, eliminar essa peça que poderia em algum momento sobreviver no tabuleiro, reviver, né, o seu raio de ação ao longo dessa diagonal preta. Então, bom, aqui o Lagrave jogou cavalo D4, veio então bispo por G7, cavalo por F3, e aqui um lance de novo interessante, um lance à la Carlsen. Aqui ele joga E por F3, mas Carlsen, se você jogar E por F3, você vai dobrar os peões na coluna F, vai deixar um peão ali debilitado na coluna D. O que você está fazendo? Você não estudou estratégia, não estudou a teoria de cadeia de peões, né? A gente fica imaginando esse tipo de coisa. Mas o Magnus Carlsen, ele entende que o peão ali em F vai servir para bater neste centro aqui das pretas com F4.
Então, com este lance F4, vocês vão perceber que ele vai criar debilidades em toda essa cadeia de peões do Lagrave, enquanto o Lagrave não vai conseguir botar uma pressão realmente real aqui sobre o seu peão de D3 a ponto de conseguir alguma compensação aí na posição. Bom, a partida continua aqui com o rei por G7, já veio o F4 do Magnus Carlsen, dama A6 pressionando o D3, Magnus tomou em E5 ameaçando o cavalo, D por E5, e agora cavalo A4. Olha o peãozinho de C5 debilitado aí, né? Então, F4, F por E5, D por E5 e o peão de C5 ficou debilitado. Olha a torre onde já está posicionada. Olha a percepção do Magnus Carlsen, a percepção estratégica desse jogador, que realmente é uma percepção monstruosa. Aqui o Bart Lagrave já está com sérios problemas. Se ele resolve aqui, por exemplo, atacar o peão com dama por D3, então dama por D3, bispo por D3 e cavalo por C5. Agora o problema é muito sério, já que tem 2 peões passados na ala da dama. Nós já podemos saber o que ia acontecer. Até uma partida parecida aí umas rodadas antes, né, do Naidit contra o Caruana. O Caruana conseguiu esses 2 peões passados aqui na ala da dama. A gente já pode ter uma noção do que ia acontecer com o Lagrave se ele entra nessa linha. Bom, aqui então, depois de cavalo A4, o Lagrave resolve defender o peão ali de C5 com o cavalo D7. Vem então torre C3, defendendo o seu peão aqui de D3. Agora vem torre B4. Depois de torre B4, o Magnus resolve jogar G4 para expulsar esse bispo dessa diagonal chatinha aqui, pressionando D3. Uma das ideias do Lagrave com certeza é jogar aqui a torre em D4 para bater em D3. Então, depois de G4, tem que jogar bispo E6. E aqui o Magnus Carlsen começa uma longa combinação para conseguir vantagem, que começa aqui com o lance cavalo por C5. Mas está dando uma peça? Não, não está dando uma peça. O Magnus Carlsen está vendo uma sequência tática aqui poderosíssima, baseada no ataque descoberto sobre essa torre em B4. E além disso, vamos ver, cavalo por C5, torre por C5, torre por B3. Né? Uma contra-combinação, aproveitando que a torre está desprotegida aqui em A1, e não é possível tomar aqui a torre em B3. Magnus Carlsen com certeza viu toda essa sequência, jogou aqui torre por C8, veio o bispo por C8 e agora ele joga torre C1. Fortíssimo lance, nem se preocupa em defender o peão de D3, já que depois de torre por D3 ele joga dama E2 e essa posição está ameaçando várias coisas. A ameaça mais simples é sobre o peão aqui em E5. Mas também temos aqui uma dama em A6 sobrecarregada na defesa do bispo de C8 e da torre aqui em D3. Então a ameaça sutil aqui também é torre por C8 ganhando uma peça. Então por isso o Lagrave vem aqui com bispo E6, defendendo seu bispo, dama por E5 cheque, vem aqui rei G8 e agora o Magnus Carlsen faz torre B1, ameaçando torre B8, o que fatalmente levaria aí pelo menos uma peça do Bart Lagrave embora. Pelo menos. Bom, vem aqui então torre D8 para defender a sua oitava fileira. Lagrave joga aqui torre B8. Torre B8, profundo esse lance. Propondo troca de torres. E aí aquele estilo capa branca de jogar, né? Ganhava uma vantagenzinha, ia simplificando tudo e levava para um final ganhador aí com um peão passado distante, um final com um peão a mais, um peão passado ali na coluna A. Interessante aqui a simplicidade do Magnus Carlsen para converter a posição ali numa posição vitoriosa. Torre por B8, vem então dama por B8 e agora rei G7.
E aí vocês vão me perguntar, mas Mr. Anderson, como que o Magnus Carlsen vai defender o peão agora? O peão de A2 vai cair e as coisas vão ficar iguais, vai entrar no final empatado. Tá? Só que vocês têm que lembrar que é o Magnus Carlsen que está jogando. Né? Antes dele entrar nessa linha, com certeza ele já via o lance fenomenal, bispo D5. Mas Anderson, ele está dando uma peça. Não, ele não está dando uma peça. Ele está defendendo o seu peão de A2. E esse bispo aqui em D5, ele está indiretamente protegido por causa do ataque duplo aqui em E5. Né? Batendo no rei, batendo no bispo. O Lagrave continuou com o bispo por D5. Veio dama E5, cheque. F6, dama por D5. E agora o final é completamente perdido para o Lagrave. Esse peão não tem como parar. O Magnus Carlsen vai jogar muito esse final. Aqui o Lagrave continua com H5. Lance meio desesperador. Ele quer abrir a posição para ver se consegue algum tipo de abertura para dar um cheque perpétuo no rei branco. Magnus Carlsen toma aqui em H5. Depois de GH5, corretamente Magnus Carlsen joga dama D7 cheque, não quer saber daquele peão em H5. Ele quer saber de avançar aqui o peão de A2. Então dama D7 cheque é justamente para dar o apoio para o avanço do peão. Depois de rei G6, vem A4. A partida continua aqui com rei dama E2, dama D5, marcando casas importantes, marcando a grande diagonal, aproveitando para dar mais um suporte para o avanço aqui do peão para casa A5, guardando a diagonal, para não deixar o seu rei aqui vulneráveis aos ataques da dama preta. Vem então lance F5, a partida continua com A5, vem o lance F4, Magnus Carlsen joga rei G2, agora ele precisa marcar a casa F3 para não deixar o Lagrave jogar o lance F3. Vem aqui o lance rei H6. A partida continua aqui com dama F5. Lagrave responde com dama C4 para proteger o seu peão ali em F4. E o Magnus Carlsen se limita a jogar rei F3, que fatalmente vai derrubar o peão de F4, levando essa partida para um final onde as brancas têm 2 peões de vantagem e seria muito simples do Magnus Carlsen converter isso numa vitória. Por isso, Václav Lagrave abandona a partida, se rende aí à genialidade do campeão Magnus Carlsen, que virou o campeão do torneio. Vamos ver então a classificação. Não, vamos ver agora o resultado dessa rodada. Nessa rodada, o Valerro Pons, ali de pretas, venceu o Vincent Keimer, uma partida onde o Valerro Pons mais parecia o Mikhail Tal, né? Bolou a partida de uma maneira que o pobre Vincent Keimer não conseguiu entender o jogo e acabou perdendo ali a partida. Aqui o Magnus Carlsen, nesta bela demonstração de xadrez posicional, venceu aqui o Václav Lagrave. Só precisou de um peãozinho de vantagem para poder converter essa partida em vitória. Anand empata com Peter Svidler, Caruana empatou com Aronian e o Naidit venceu George Meyer. Com isso nós vemos a classificação final aí, o Magnus Carlsen terminando o torneio com 1,5 ponto à frente do segundo colocado, Fabiano Caruana, que no ano passado tinha sido campeão. Magnus Carlsen realmente brilhante, subiu aí os seus pontos de rating. Já vou mostrar para vocês aí um rating virtual depois desse torneio do Grenk Chess Classic. Bom, vamos falar aqui dos próximos colocados. Naidit terminou na 3ª posição, Václav Lagrave na 4ª, Peter Svidler na 5ª posição, Anand na 6ª, Levon Aronian na 7ª, Valerro Pons na 8ª, George Meyer na 9ª posição e Vincent Keimer terminou por último ali com 2 pontos. Torneio fortíssimo,
O Magnus Carlsen, com essa brincadeira toda, ele conseguiu aí elevar o seu rating para 2.875. Isso o coloca aí com 56 pontos a mais do que o Caruana no ranking da FIDE, 2.875. Os próximos torneios aí o pessoal está dizendo que ele pode chegar a 2.900. É um pouco complicado, é uma visão bastante otimista, mas nós vemos aí o Magnus Carlsen realmente subindo, querendo aumentar o seu rating, querendo mostrar que é o cara, e vem conseguindo isso aí nos seus últimos torneios. Parabéns ao Magnus Carlsen, campeão do Grand Chess Classic 2019, uma apresentação de gala, como vocês puderam notar aqui na Companhia do Xadrez, nas partidas que nós mostramos. Ainda estou devendo algumas partidas do Magnus Carlsen. Nós vamos fazer aí no transcorrer dos nossos vídeos essas partidas que eu estou devendo. Muito obrigado então por vocês assistirem mais este vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, e nós vamos então ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Você está curtindo os nossos vídeos e não quer perder as novidades aqui do canal? Então inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a informação de novos vídeos.